Vai dar tudo certo. Estamos aqui. Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Bem melhor. Faladinho, tá me ouvindo? Tá me vendo? Como é que tá essa transmissão aí? Seria 21h30, só que tu sabes que eu tomo surra da tecnologia, né? Então eu tô aqui tentando. Parece que a conexão não tá boa, parece que a taxa de upload não tá boa. O YouTube Studio tá me avisando aqui alguns erros. Mas se pra você tá perfeito, Dinho, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de algumas coisas aqui, né? Vai que tem muito tempo que eu não faço uma livezinha aqui no canal. Decidi fazer do nada, porque tava aqui nas minhas leituras. Eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Tô lendo esse aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels. E hoje chegou esse aqui pra mim que eu comecei a ler já. O que fazer? Vladimir Lenin. Então tô fazendo essas 2 leituras. Terminei de ler Jean-Jacques Rousseau, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Interessantíssimo, importantíssimo. E tô fazendo essas leituras aí para retomar na semana que vem as leituras para o meu mestrado, que é em mudanças climáticas. Tô fazendo pesquisa em mudanças climáticas. Tô com um alerta de a taxa de bits da transmissão atual é menor que a recomendada. Sugerimos que você use uma taxa de bits de streaming de 6.800. Tá, mas como é que eu mudo essa taxa de bits? Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu mudo essa taxa de bits? Tá ligado? Não sei como é que eu mudo essa taxa de bits. Se bem que, se a transmissão tá rolando, foda-se a taxa de bits. Não é isso, Dinho? Te coloquei como moderador aí, Dinho. Se alguém chegar falando merda aí, tu já, ó. Tá ligado? Já vai na jugular. Perfeito? Então, eu tô fazendo essa livezinha aqui pra desabafar sobre um assunto que é o assunto que eu tô fazendo pesquisa no mestrado e é o assunto, dentre vários, que tem me deixado com ódio. Mas não um ódio qualquer, um ódio que só faz mal a mim. Tem me deixado com ódio de classes. É importante a gente direcionar o nosso ódio para quem tem que ser direcionado. Não adianta a gente ficar com ódio do nosso irmão que faz parte da classe trabalhadora e que tem suas questões, sua materialidade, que vive a materialidade da sua vida, que só ele sabe. Então a gente não pode ficar com ódio do cara no trânsito, a gente não pode ficar com ódio com o cara no trabalho, a gente não pode ficar com ódio do cara na escola. A gente tem que ficar com ódio de quem tem que ter, de quem tenha realmente a culpa. Quem tem realmente a culpa? Então, eu trouxe aqui um assunto que saiu agora, um relatório sobre como que os países estão em relação aos prazos e as metas do Acordo de Paris. Por quê? Porque 2025 está fazendo 10 anos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris nada mais é do que um documento assinado entre vários países e depois ratificado por esses mesmos países lá em 2015 na COP21. A COP21 é a Conferência das Partes da ONU, um evento climático que vem acontecendo cada vez com mais assiduidade. Inclusive, a COP30 vai ser esse ano no Brasil, em Belém do Pará, na região norte. E lá na COP21 foi assinado em Paris um acordo pela primeira vez na história da humanidade, pela primeira vez na história desses eventos
dessas conferências ambientais, foram definidos acordos específicos para cada país. Pô, lá na década de 90 teve o acordo lá do Protocolo de Kyoto. Ninguém colocou em prática, ninguém conseguiu chegar, ninguém conseguiu alcançar o que foi colocado. Os países desenvolvidos na época, na década de 90, falaram que não iam cumprir prazo nenhum, cumprir meta nenhuma, porque os países ditos em desenvolvimento não tinham metas pré-estabelecidas, eram metas voluntárias. E aí, na época, o Bush pai tirou os Estados Unidos do Protocolo de Kyoto. E aí surge o Acordo de Paris em 2015, que foi o primeiro. Assim, se eu tivesse o conhecimento sobre mudanças climáticas que eu tenho hoje em 2015, eu ia ficar muito esperançoso com o Acordo de Paris. Eu ia ficar esperançoso. E a gente está 10 anos depois. E aí, Dinho? 10 anos depois. Fala pra mim. O que você acha que aconteceu 10 anos depois da assinatura do Acordo de Paris, onde cada país saiu do Acordo de Paris com uma meta específica, com uma meta única para aquele país? Você acha que os países, em 10 anos, estão caminhando para cumprir essa meta ou não? Eu acho que a resposta já está aqui do meu lado, né? Você está conseguindo ver isso, Dinho? Você ainda está aí, Dinho, ou não? Não aconteceu nada que foi combinado no acordo. Não aconteceu nada que foi combinado no acordo, com certeza não. Primeiro, o acordo foi assinado em 2015 no evento da COP21, que foi em Paris. E aí o acordo ficou conhecido como Acordo de Paris. Vários países com metas de redução de emissão de CO2, do dióxido de carbono, que vem da queima dos combustíveis fósseis. Perfeito? Principalmente do petróleo, do carvão e do gás mineral. Não só. Tem o gás xisto, tem outros combustíveis fósseis menos famosos. Só que os mais famosos são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Os três principais combustíveis fósseis são, curiosamente, as três principais fontes de energia utilizada no mundo atualmente. Apesar da gente já saber que essas fontes de energia, elas incrementam CO2 na atmosfera e aceleram o processo de aquecimento global, o que gera as mudanças climáticas, quem manda no mundo são as empresas que fazem um lobby. Opa, peraí que meu irmão tá entrando aqui. Meu irmão tá entrando aqui no Ndesk. Ele vai mexer no meu... Ele vai mexer no meu computador para ver por que tá com essa taxa de bits baixa. Eu quero fazer uma transmissão de qualidade, ô rapaziada, independente. Uma transmissão de qualidade. Isso aqui é assunto sério, isso aqui é assunto de vida ou morte. Olha lá, aviso, a taxa de bits, transmissão. Como é que muda essa taxa de bits aí? Como é que faz para mudar essa taxa de bits aí? Hein? Fala pra mim. Fala pra mim. Como é que muda essa taxa de bits? Enquanto isso, é no OBS, né? Entendi. Meu irmão tá mexendo, olha isso. O meu irmão tá mexendo no meu computador do iPhone dele. Doideira? Doideira. Provavelmente ele não tá nem em casa. Mudou a taxa de bits no OBS, obviamente. Tava em 500, botou em 4.500. Aplicar. Eu acho que agora vai ficar pior. Porque tava bom, né, Dinho? Não tinha como melhorar. Ou tinha como melhorar. Faz sentido isso. Victor Levi, conserta aí os bits. É, cara. Agora tá lá. Status de transmissão. Uma bolinha verde escrito boa. Eu acho que seria bom, né? Status seria uma palavra no masculino. Status tá bom. Ou tá ruim. Mas tá boa. 4.500
kbps, kbyte por segundo. Taxa de bits na transmissão, perfeito. 500? Não, 4.500. 6.500? Doideira. Não precisa disso, cara. Não precisa mexer no que já tá funcionando, brother. Tem que ficar excelente, né? Não tem que ficar boa. Boa pra mim eu já tô satisfeito, eu não preciso do excelente. Tá ligado? Excelente. Aqui, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá saindo pra vocês. Ah, não sei se tá. Não, tá no ABS, obviamente, né? Eu vou mostrar... Agora, provavelmente tá dando pra ver, eu não sei. Me fala aí, Jim, se tá dando pra ver o excelente. Bom demais, mano. Nossa. Eu vou ter que mexer na câmera aqui agora porque eu desconfigurei tudo só pra mostrar o excelente pra vocês. Essa câmera aqui, ela mexe por vontade própria, independente. Mas é isso. Falamos aqui de mudanças climáticas, falamos aqui de Acordo de Paris, agora com a taxa de bits excelente. Pelo menos aqui tá excelente. Será que as metas do Acordo de Paris estão sendo cumpridas de forma excelente? Não estão. Segundo... Deixa eu ver aqui, ó. Da onde que é? Ó da onde que é. Opa! Errado. Eu tomo prejuízo aqui. É captura de janela. Olha da onde que é, ó. Clima Info. Se você não segue esse perfil lá no Instagram, siga. É um perfil sério. Olha o que tá escrito aqui. Pouquíssimos... Deixa eu ir lá pro coisa, pra talvez aparecer meu mouse aí pra vocês. Tomara que esteja aparecendo. Pouquíssimos países fizeram sua lição de casa climática, entre aspas, que era o cumprimento das metas, né? Dentro do prazo estabelecido pelo Acordo de Paris. Um levantamento feito pelo Carbon Brief mostrou que apenas 10 países, que representam ínfimos 5% dos 195 signatários do tratado, países signatários são países que assinaram em 2015 e ratificaram essa assinatura em 2016. E aí eu te pergunto, Dinho, e se mais tiver alguém aqui, eu pergunto para Vossa Excelência também. Quem os Estados Unidos elegem para presidente em 2016? Vou continuar lendo, responde aí. Do tratado, apresentaram a nova versão, somente ínfimos 5% apresentaram a nova versão de suas contribuições nacionalmente determinadas, os NDCs. NDCs eram as metas, tinham vários NDCs, cada país tinha que cumprir vários NDCs. O que são as NDCs? Contribuições nacionalmente determinadas, em inglês. Até a data limite, esgotada na segunda-feira, 10/2 de 2025. 10 anos depois, o Brasil está na lista. O Brasil conseguiu. Doideira. Os faltantes representam 83% das emissões globais e quase 80% da economia mundial. Na lista estão gigantes como China, Índia e países da União Europeia, além de grandes emissores como Austrália, Canadá, Japão, Arábia Saudita, entre outros. Deixa eu falar da China. A China, ela, em números absolutos, é o país que mais emite CO2 no mundo. Só que em números relativos, ela não é o país que mais emite CO2 no mundo. É os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos ele emite um pouquinho a menos que a China, só que tem uma população muito menor do que a da China. Então, per capita, por pessoa, a China emite menos CO2 do que os Estados Unidos. Mas o bom da China não é esse. O bom da China é que ela é a que mais investe, é o país que mais investe em energia limpa no mundo. Se você for ver quem é que mais produz energia eólica, é a China. Quem é que produz mais energia solar, é a China. Então, ela está nos dois. É uma das que mais polui e uma das que mais está tentando fazer alguma coisa. A Índia, por sua vez, polui pra cacete. A União Europeia polui pra cacete.
além das grandes emissoras como Austrália, Canadá, Japão, Arábia Saudita, países que são os ditos desenvolvidos capitalistas. Os países capitalistas que, entre aspas, deram certo. Entre aspas. A gente pode contestar muito esse deram certo. O que é dar certo? Vai lá nesses países pra tu ver como é que é. Não é, talvez, assim, um grande mar de rosas como eles pintam, né? Vai lá na Índia, vai lá na União Europeia, vai lá viver lá. A economia da União Europeia, em menos de 10 anos, todos os países da União Europeia vão ficar abaixo das 10 maiores economias do mundo. A economia europeia e a economia estadunidense estão em declínio. Agora a gente vai começar a viver o Império Chinês. Só que eu não sei se vai dar tempo, porque, né? A gente tá vendo. Hoje bateu com certeza recorde de temperatura aqui no Rio de Janeiro. São exatas 21 horas e 49 minutos do dia 13/2 de 2025. Tem 3 dias que as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, bateram na sua data limite de 10 anos após a assinatura e a ratificação do Acordo de Paris e de suas metas. Beleza. O buraco aumenta se considerarmos os Estados Unidos, que chegaram a apresentar uma nova versão de sua NDC ao final do governo Biden, mas que não valerá nada depois de o país deixar novamente o Acordo de Paris por decisão de Trump. O Trump saiu do Acordo de Paris no dia 20 de janeiro de 2017, no dia que ele tomou posse pela primeira vez. O Biden voltou, mas não voltou com tanta força, com tanta vontade, com uma preguiça, apresentou uma nova NDC. E há quem diga que essa nova NDC é pífia, irrisória, tipo assim, é melhor não fazer nada, porque, porra, né? E aí agora os caras me vêm e me elegem de novo um empresário Donald Trump, dono de muitos empreendimentos. E, obviamente, ele vai ser um negacionista climático. Ele sabe o que está acontecendo. Só que ele sabe também que, se ele tentar chegar nessas NDCs, se ele reduzir a emissão, o que ele tem que fazer para reduzir a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera? Ele tem que desaquecer a economia, desaquecer a indústria, desaquecer o agronegócio estadunidense. Isso significa desemprego, significa recessão econômica, significa crise. E o capitalismo já está em crise, desde 2008. Daqui a pouco vai fazer 20 anos que o capitalismo está numa crise estrutural, mais uma da sua história. Só que agora tem um plus que nenhuma outra crise do capitalismo teve. A gente está num colapso climático. Já está acontecendo. A Terra está se transformando. A Terra está se readequando às novas condições atmosféricas, que é com muito mais carbono. Porque em 3 séculos, o capitalismo jogou uma quantidade de carbono totalmente artificial na atmosfera. E isso começou a aquecer a atmosfera. A atmosfera que eu digo, a atmosfera começou a ficar com maior capacidade de reter calor na superfície da Terra. E quando você aquece a superfície da Terra desse jeito que está aquecendo, você muda todo o padrão climatológico da Terra. Você muda todo o padrão de circulação dos ventos, de circulação dos oceanos, de conservação de gelo, de nível global dos oceanos. Isso muda toda a estrutura que a humanidade está acostumada. A humanidade, nós, na verdade, nossa espécie, Homo sapiens, posso falar de 250 mil, 300 mil anos perambulando pela superfície da Terra, a gente está acostumado a um padrão climático. Só que por conta da queima de combustíveis fósseis da indústria capitalista, a gente está mudando o padrão climático que nós estávamos adaptados. O mundo, em 10 anos, vai ficar extremamente hostil. Tá. O calor que fez o Rio de Janeiro hoje, pra mim, foi extremamente hostil. E aí eu sou privilegiado pra caralho por conseguir ficar com o ar-condicionado ligado aqui, ó. E quem não pode pagar o ar-condicionado porque até energia elétrica é mercadoria. Enfim. E aí? Como é que estamos?
Cara, Diogo Defante comentou, mas na verdade não comentou, né? Quantos graus bateu aqui hoje, Odinho? Cara, aqui a sensação térmica passou dos 40. Com certeza, mole. Deve ter passado dos 50. A sensação térmica. A temperatura, ela é enganosa, né? A temperatura fica ali no 36, 37, aí bate um dia 39. Só que o que interessa pra gente mesmo, que o que faz diferença na materialidade da vida, é a sensação térmica, que é o que a gente sente na pele. Não adianta nada a gente olhar lá no relógio 35 e a gente tá com sensação de 45. Por quê? Porque aqui no meio de uma grande cidade, com 8 milhões de habitantes, tô ligado, Victor Levi TV. Tô ligado, meu brother. Obrigado. Agora tá. Voltou a tá ruim, hein? Voltou status de transmissão ruim. Mas tá ruim. Tá ruim. Responde pra mim. Fala a verdade pra mim. Tá ruim. Se tiver ruim, a gente para, irmão. Se tiver ruim, eu cesso. Eu finalizo. Hein? Tá normal. Tá normal. Então isso aqui pra mim é enganoso. Que fique ruim. Tá normal. Obrigado, Victor Levi TV. Obrigado, Dinho Gunter. Cara, hoje deve ter batido uma sensação térmica aqui de mais de 40. E a sensação térmica, ela tem a ver com o fato de estarmos dentro de uma aglomeração urbana que tem muito concreto, o famoso concreto asfáltico, que tem um albedo baixíssimo. O que é albedo? Albedo é a capacidade que a superfície da Terra tem de refletir a luz do Sol. Ou seja, de não pegar a luz do Sol e transformar em calor, porque a Terra aquece de baixo para cima. A Terra aquece quando o calor sai da superfície e se dissipa para o espaço. A Terra não aquece de cima para baixo. O que vem do Sol não é calor. Apesar de ter, sim, né, alguma parte das ondas dos raios solares, uma parte pequena é de infravermelho, que é o calor, mas grande parte é de raio ultravioleta, que é a luz. Então, o que bate na Terra, o que entra na atmosfera é filtrado e bate na superfície, é majoritariamente raio ultravioleta, de diversos tipos. Então, ele bate na superfície, e aí se ele bate numa superfície com albedo alto, por exemplo, como a neve, ele vai bater na superfície e vai ser refletido. Por isso que aquela região vai ser uma região fria e por isso que a galera tem que ir pra neve com óculos escuros. Faz sentido? Porque a neve parece um espelho. A neve pega a luz do sol e reflete. Ela tem um albedo alto. Isso tem a ver também com a cor da superfície. Superfícies mais claras tendem a ter albedos mais altos. Superfícies mais escuras tendem a ter albedos mais baixos. Como, por exemplo, o concreto, o asfalto, tudo que a gente construiu como cidade, tudo que a gente conhece como cidade. Sabe o que o asfalto e o concreto e a cidade cheia de prédios, de casas, de ruas, estradas, avenidas, sabe o que isso gera? Isso vira uma panela de pressão. A gente fica, na verdade, panela de pressão não. Panela de pressão, metaforicamente falando, por conta de um querendo matar o outro e, né? Mas com relação ao clima, isso vira um forno. A gente é assado aqui dentro. Porque o concreto, ele pega a luz do sol e transforma tudo em radiação infravermelha. Tá ligado? Aí deu erro de novo, hein? Use uma frequência de frame-chave, que é de até 4 segundos. No momento, frames-chaves não estão sendo enviados com frequência adequada, o que pode causar buffer. Eu sei lá o que é buffer. Porra! A frequência atual de frame-chave é de 8,3 segundos. Erros de processamento podem causar tamanhos incorretos de grupos de imagem, entre parênteses, GOP na sigla em inglês. Não sei, não faço ideia. Tá rolando, né? Perfeito. Se não estiver rolando também, foda-se. Enfim. Aceitar, vou aceitar, mano.
Sessão iniciada. O cara vai consertar pra mim. O cara tá me assistindo, né? O cara vai acertar pra mim. Com certeza não é OBS, né? Enquanto isso, vou bebendo meu suquinho de maracujá aqui com açúcar mascavo. E vamos que vamos. Independente de qualquer coisa. Conserta o buffer aí pra mim, cara. O cara tá mexendo no meu computador de novo. Como é que é conserta o buffer pra que eu tenha um frame-chave melhor? Tá ligado? Olha o tipo de problema que eu arrumo pra mim numa quinta-feira, beirando as 10 da noite. É esse tipo de problema que eu arrumo pra mim. Tava aqui fazendo as minhas leituras, tava mostrando aqui pro Dinho, ó. Tava lendo aqui, ó, meu camarada Engels. Tava lendo aqui meu camarada Lenin. Mas não, resolvi abrir uma porra de uma live, utilizar um tamanho de buffer adequado. É isso, brother. Erro. Tá dando erro. Os frames chaves não estão acontecendo, tá ligado? Isso é um problemaço. Muito mais impactante na nossa vida do que mudanças climáticas. Com certeza. Independente. Continua ruim, né? Só que eu acho que tá rolando, meu brother. 4 segundos. 4 segundos. Vai rolar, vai rolar. Ele tá pensando. Opa! Vai dar merda. Não vai dar merda? Deu merda? Não, continua, pô. Tá maluco. Continua com erro. Mas continua. Doideira, doideira. Enfim, a gente tá vivendo esse momento de transformação. Como eu falei, né? Como a superfície da Terra. E como é que eles medem isso? Como é que a gente mede isso? Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Deixa fluir. Depois eu vejo isso com mais calma. Tem que melhorar o buffer. Na verdade, melhorar o buffer não. Não pode acontecer o buffer. Tem que melhorar o envio dos frames chaves com a frequência adequada. Tá ligado? Independente. Existem várias estações meteorológicas espalhadas pelo mundo. E com o mundo globalizado, ficou mais fácil de cruzar esses dados. E aí ficou mais fácil de medir a temperatura da Terra. A temperatura média da superfície da Terra. Isso é importante, porque é essa temperatura, é esse calor que sai da superfície que, se liga, presta atenção, é esse calor que sai da superfície que não é todo dissipado para o espaço sideral por conta da presença dos gases do efeito estufa na atmosfera. A atmosfera terrestre, na qual nós estamos imersos, nós estamos mergulhados na atmosfera terrestre, a gente não está no vácuo do universo. Essa atmosfera ela é composta por vários gases. Vários gases. Dentre esses gases, existe uma gama de gases chamadas gases do efeito estufa, GES. Aí tem dióxido de carbono, tem o metano, tem o óxido nitroso, tem o clorofluorcarboneto, os CF6, que já foram um problema na época do buraco da camada de ozônio, na época do protocolo de Montreal, no Canadá, na década de 80, o único protocolo climático que a humanidade conseguiu cumprir, tanto que hoje o buraco da camada de ozônio ele não é tanto um problema assim, ele já está quase fechado. Só que a emissão de CO2, na verdade a emissão de carbono, que endossa tanto o dióxido de carbono quanto o metano, porque o metano é o CH4, tem carbono também. Então, quando você bota carbono na atmosfera, você endossa alguns gases do efeito estufa. Para que servem os gases do efeito estufa? Para que o calor que sai da Terra, ele não saia por 100%, ele não saia por completo. Alguma parte desse calor fica preso
dentro da molécula desses gases. A molécula desses gases tem propriedade estufa e tem capacidade de pegar o raio infravermelho que está saindo da superfície da Terra e está indo para cima, porque ar quente fica menos denso e tende a subir. Essa é a ideia. Só que uma parte do calor, os gases do efeito estufa seguram aqui e mantém a Terra com uma baixa amplitude térmica, com uma baixa variação na sua temperatura máxima e mínima. E colocou a Terra com uma temperatura média que foi agradável para o desenvolvimento do tipo de vida que se desenvolveu aqui na Terra, ao ponto da gente estar aqui discutindo isso, online, on the line. Tá ligado? Então, quando você aumenta aí muito, de forma artificial, a quantidade de carbono na atmosfera, que é o que acontece a partir da primeira revolução industrial, que é o capitalismo chegando na sua fase industrial, o capitalismo industrial induzindo a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, até o talo, e cada vez mais, porque o capitalismo ele vive de crescimento, ele é um modo de produção expansionista, precisa estar sempre crescendo. Não é isso? E aí, quando a gente fala de revolução industrial, automóvel, produção de lixo, a gente está falando de muita inserção de carbono na atmosfera. De uma forma muito diferente do que vinha acontecendo, porque os paleoclimatologistas conseguem voltar nos climas da Terra de milhões de anos atrás e conseguem entender qual era a quantidade de carbono que tinha na Terra, na atmosfera da Terra. Sabe-se que já teve momento no passado geológico da Terra que a Terra tinha muito mais carbono na atmosfera, teve momento na história geológica da Terra que a Terra tinha muito menos carbono na atmosfera, e isso vai gerando também as mudanças climáticas. Mudanças climáticas são normais na história geológica da Terra. A Terra já foi muito mais quente do que é hoje, a Terra já foi muito mais fria do que é hoje. O problema é que o recorte de vida da história da humanidade é muito pequeno na história da Terra. Então nós estamos acostumados a um padrão climático específico. Então quer dizer que as mudanças climáticas iriam acontecer independente se tivesse tido capitalismo industrial ou não? Elas iriam acontecer. Só que muito mais devagar. Muito mais devagar. E se acontece muito mais devagar, a gente tem muito mais tempo para adaptar, mitigar. O problema é que está acontecendo cada vez mais rápido. Está acontecendo de forma exponencial. O que está acontecendo hoje, no dia 13 de fevereiro de 2025, foi previsto para acontecer na década de 30. Na próxima década. Está acontecendo agora no meio da década de 20. Essas temperaturas que nós estamos batendo. Temperatura global. Média global. Não é na sua cidade, não é no seu bairro, não é na sua rua. Porque aqui não é aí. É a média global. E quando você aumenta a temperatura média global, você muda a circulação dos ventos, a circulação dos oceanos. Você derrete os gelos, tanto dos polos quanto das geleiras, das montanhas, dos cumes das montanhas, independente da latitude. E você vai fazer um aumento no nível global dos oceanos. Isso muda toda a circulação de correntes oceânicas. Correntes oceânicas são fatores geográficos que influenciam no clima. O norte da Europa só tem um verão mais ou menos quente porque tem a corrente do Golfo, que vai para lá e leva uma temperatura agradável. Se não é o norte da Europa, nem no verão ia ficar descongelado. Ia ficar sem gelo. Então, quando você muda tudo isso, a Terra ela vai passar pelo caos, né? Porque o equilíbrio que a gente sempre fala, equilíbrio da natureza, a natureza está desequilibrada, na verdade a natureza está sempre desequilibrada. Esse conceito de equilíbrio da natureza, ele está caindo por terra. Na verdade, é sempre um caos. Só que a gente estava adaptado a um padrão de caos. Agora a gente vai estar entrando num outro nível de caos. E um nível que a gente não sabe o que pode acontecer. E o que está sendo feito?
Nada. Olha o que está sendo feito, ó. Calma, eu vou conseguir. O buraco aumenta, tá bom, beleza? É essencial que o G20 e outros grandes... Calma que eu vou conseguir. Emissores demonstrem sua liderança com novos planos nacionais que mostrem ambição e progressos tangíveis. Precisamos de reduções profundas, rápidas e sustentadas, proporcionais à meta de 1,5 graus Celsius. Essa meta de 1,5 graus Celsius já foi superada. A humanidade já conseguiu a proeza. A humanidade que eu digo, a humanidade leia-se bilionários, meia dúzia de pessoas. Vamos dar nome aos bois aqui, vamos culpar quem tem que ser culpado, né? Meia dúzia de bilionários que ao longo da sua família, os seus antepassados, até chegar nos bilionários atuais, eles são os principais responsáveis pela emissão de carbono na atmosfera. Ou você acha que é o seu João, que mora na sua rua, que é responsável pela emissão de gases de bilhões e bilhões de toneladas de carbono na atmosfera nos últimos séculos? Não é o seu João. É essencial que o G20 e outros grandes emissores... G20 é o grupo dos 20 países que mais poluem. Eu poderia falar que é o grupo das maiores economias, das 20 maiores economias. E eu posso falar também que, de uma forma ou de outra, até tu pode tirar um ou outro aí, não sei, se a gente fizer a comparação, mas provavelmente são os 20 países que mais poluem, que mais emitem CO2 para a atmosfera. E outras grandes emissores demonstrem sua liderança com novos planos que mostrem ambição e progresso tangíveis. Pessoal que está me ouvindo, pessoal que pode vir a me ouvir, estamos numa sinuca de bico, enquanto espécie, enquanto existência da nossa espécie. Qual é a sinuca de bico? A gente colocou como progresso e como desenvolvimento um país capitalista que deu certo. Um país capitalista que deu certo, muito entre aspas, ele desenvolveu a sua indústria. Caso como o Brasil não fez. Que o Brasil não fez. O Brasil desenvolveu a sua indústria, mas não desenvolveu por completo. Então o Brasil não baseia a sua economia majoritariamente na indústria. O PIB do Brasil tem uma participação da indústria menor do que dos outros setores da economia. Agora, quando você pega os 20 países mais ricos do mundo, de 200 países que existem no mundo, 20 países deram certo e tem gente que fala que o capitalismo deu certo. 10%, se chegar, né, 10%, você pega esses países que desenvolveram as suas indústrias, se eles forem cumprir esses planos nacionais, as metas do Acordo de Paris, eles vão ter crise econômica. Porque eles vão ter que diminuir a emissão de gases do efeito estufa, a emissão de CO2, a partir do desaquecimento da sua economia, porque a sua economia é baseada na indústria. Se você tem que diminuir a emissão, você vai ter que diminuir a produção industrial. Diminuir a produção industrial significa desemprego, significa crise econômica, significa recessão econômica. Qual é a saída? Aí tá aqui, ó. E o que fazer? Só tem uma saída. Só tem uma saída. Eu vou deixar vocês com essa aí. Muito boa noite, 10h13. Eu vou deixar vocês com essa aí. Qualquer hora eu apareço aqui de novo. Perfeito? Tamo junto? Tá cheio de erro na transmissão. Adinho, obrigado pela presença aqui. Tamo junto. Obrigado, Vitor, se estiver me ouvindo ainda. E quem vier a me ouvir, obrigado. Tamo junto. É nóis. Vamos pra cima. Beijos. Vou voltar, Adinho. Fica ligado. Você agora é meu moderador. Se alguém falar merda, você vai chegar na jugular. Beleza? Tamo junto.